Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Diógenes de Oliveira Lima e antes de iniciarmos a palestra, rogamos a todos que nos acompanhem na oração do Pai Nosso para sintonizarmos com a espiritualidade superior. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. A palestra de hoje é intitulada Apocalipse, uma visão contemporânea. Face à realidade que estamos vivenciando atualmente, com a exacerbação do sofrimento de bilhões de pessoas, por razões diversas, bem como devido às constantes informações que afirmam que estamos caminhando para extinguir a vida na Terra devido ao comportamento irresponsável do ser humano em relação ao planeta que habita, nós acreditamos que a ótica espírita possa oferecer uma nova compreensão ao tema Apocalipse. Na mente de muitas pessoas, o termo Apocalipse carrega significados aproximados a fim do mundo, extinção da raça humana, juízo final, dentre outros. Lançando mão de diversos textos espíritas que abordam o assunto, pretendemos mostrar o Apocalipse como um marco profético que assinala uma nova era para a vida do ser humano sobre a Terra, já chamada por alguns autores espíritas de a Era do Espírito. A palavra Apocalipse é originária do termo grego apokalipsis, cujo significado aproximado é desvelamento, revelação. Porém, ela ficou popularmente conhecida como uma profecia sobre o fim dos tempos. Os dois mais conhecidos e divulgados textos apocalípticos são o Apocalipse de Daniel, presente no que conhecemos como Antigo Testamento, e o Apocalipse de João, mais conhecido entre os cristãos, presente no Novo Testamento, o qual é composto de uma série de visões proféticas de prováveis circunstâncias futuras a serem vivenciadas pela humanidade. Não é um texto de fácil interpretação, porquanto as profecias do evangelista João surgem enigmaticamente representadas por elementos simbólicos, cujo aparecimento sequencial na história humana, segundo o autor, culminará com uma batalha final a ser travada entre o bem e o mal, na qual o bem, personificado na figura de Jesus Cristo, irá vencer. Antes de considerarmos isto como algo fadado a acontecer, é preciso examinar as questões históricas. O autor Jostein Gaarder, numa obra intitulada O Livro das Religiões, diz que o Apocalipse de João foi redigido durante as perseguições contra os cristãos que ocorreram durante o reinado do imperador Domiciano, entre 81 e 96 d.C. Nesta época, os cristãos eram constantemente ameaçados de martírio, e o Apocalipse de João foi escrito para consolar esses sofredores, afirmando que Jesus Cristo iria vencer as forças da escuridão, oferecendo aos homens um novo céu e uma nova terra. Queremos destacar que visões proféticas acerca de uma radical mudança para melhor nas condições de vida sobre a Terra não representam novidade na história humana. Os dois volumes editados por James Charlesworth, que abordam o tema da literatura apocalíptica e testamentos, em suas mais de 2.000 páginas, diz na página 23 da introdução que os textos apocalípticos eram pessimistas acerca do momento presente vivido. No Velho Testamento, Deus havia se retirado da arena da história da própria terra. Ele, Deus, iria retornar somente para consumar o fim dos tempos e inaugurar uma nova era. Adicionalmente, os profetas apocalípticos afirmavam a fidelidade de Deus à aliança feita com os descendentes de Abrão, convidando a que vivessem de acordo com os termos impostos por Deus, assegurando que a recompensa para isto viria em forma de predomínio sobre os demais povos da terra, inaugurando uma época de paz e prosperidade para todos. Há um fato, entretanto, que precisa ser destacado. Com o objetivo de aumentar a fé nas profecias, de ajudar os fiéis a suportarem as provações presentes, muitos dos textos apocalípticos lançam mão de uma técnica conhecida entre os historiadores como vaticínia ex evento, cujo sentido aproximado é profecia após o evento.
A título de exemplo, Daniel, o protagonista do texto apocalíptico mais conhecido do Velho Testamento, viveu no século VI a.C., durante o Império Babilônico. O livro de Daniel fala sobre um jovem judeu levado à força para a cidade da Babilônia para integrar-se à equipe diplomática do Império e que teria feito previsões acertadas, interpretando o simbolismo dos sonhos de Nabucodonosor, prevendo a queda da Babilônia, dentre outros temas. Porém, boa parte da comunidade de historiadores religiosos modernos diz que este livro não foi escrito no século VI a.C., ou seja, antes dos fatos acontecerem, mas sim por volta de 164 a.C., depois dos fatos já terem acontecido. Um dos muitos historiadores que nos afirmam isto é o respeitadíssimo autor Mircea Eliade, já desencarnado, professor de História das Religiões da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e autor de 3 excelentes volumes intitulados História das Ciências e das Ideias Religiosas, dentre muitos outros livros. Como os historiadores podem ter essa certeza acerca de que as profecias foram escritas após os eventos já terem acontecido? Esta é uma boa pergunta. Observando em termos históricos os conteúdos e os dados presentes nos textos. É assim que os historiadores fazem. O livro de Daniel faz referência a fatos somente acontecidos durante o reinado de Antíoco IV Epifânio, que ocorreu durante os anos de 175 a 164 a.C. Tanto o livro de Daniel quanto o livro de Enoque são originários desta época e surgem entre os Hassidim, chamados de piedosos, um grupo de zelotes que apoiou a bem-sucedida revolta armada liderada pelo sacerdote Matatias. Só para fazermos uma analogia, seria algo similar a escrevermos um livro abordando fatos já acontecidos em nossa era contemporânea, dizendo que eles já estavam previstos, por exemplo, nas profecias de Nostradamus. Um traço comum às literaturas apocalípticas é a questão do juízo final, em que Deus, o Altíssimo, em seu trono, condena os pecadores à fornalha da Gina, local de suplícios eternos pelo fogo, enquanto os virtuosos têm sua recompensa no paraíso. Após este juízo, o mal será eliminado para sempre, a corrupção será vencida e por toda parte se imporá a verdade. Bom, este tipo de apocalipse dá até para desejar, porquanto parece apresentar um final feliz em que os justos herdarão a terra. Entretanto, será que teremos de aguardar que Deus faça o papel de juiz e separe o joio do trigo? Será que há outras alternativas para a humanidade? Queremos crer que sim. O Espiritismo crê na prosperidade e na evolução da humanidade em todos os âmbitos: moral, espiritual, intelectual, material. Um dos livros que o Espírito Emmanuel nos trouxe através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, cujo título também é Emmanuel, nos dá alguns indicativos para podermos construir um novo e próspero mundo para todos nós. Algumas frases ditas por Emmanuel no capítulo 20 desse livro nos fazem refletir. E há outras também bem interessantes no capítulo 21. Ele fala que assistimos pelo mundo inteiro à invasão de forças que tentam perverter a consciência humana. Infelizmente, esta é uma verdade que podemos constatar ao observarmos o constante bombardeio de ideias malévolas a que somos submetidos através dos mais diversos tipos de mídias. Mais adiante, Emmanuel diz que alcançamos uma fase evolutiva em que é preciso encarar de frente a questão da fraternidade humana para resolvê-la com justiça. Fala também que precisamos criar um novo mecanismo de justiça econômica entre os povos e apela para a cristianização dos espíritos, organizado sobre a base do Evangelho, a boa nova que Jesus Cristo veio pessoalmente nos trazer, encarnado como homem num corpo humano perecível. O Apocalipse de João, no Novo Testamento, fala acerca de Jesus Cristo e do inevitável destino a que ele, através de sua doutrina de amor, bondade e justiça, irá nos conduzir. O autor espírita Karl Schutel, já desencarnado, no seu livro Interpretação Sintética do Apocalipse, nos informa que o evangelista João, desterrado na ilha de Patmos, na Grécia,
escreveu o Apocalipse como uma revelação de Jesus Cristo sobre as coisas que haviam de acontecer, inclusive a futura vinda do Mestre à Terra em espírito. Não sabemos se de forma intencional ou não, mas suas mensagens são cifradas, difíceis de serem entendidas, envolvidas em muitos símbolos diferentes. A espada de dois gumes, símbolo do poder e da justiça, é, segundo o evangelista João, a poderosa arma com a qual será restabelecido o reinado do Cristo na terra, o qual aniquilará hipocrisia e erro, ao mesmo tempo em que defenderá os espíritos de boa vontade na luta entre as trevas e a luz. No capítulo 5 do Apocalipse, aparecem a João um livro selado com 7 selos e o livro do futuro, que só poderá ser aberto por Jesus, o Cristo. Fala também do juízo final, ou seja, da separação entre os bons e os maus, em que cada um será julgado segundo as suas obras. Após, fala do surgimento de um novo céu e uma nova terra, uma época de prosperidade para a vida humana sobre o planeta. Ao longo do tempo, na história humana, muitas foram as interpretações acerca dos simbolismos presentes no texto do Apocalipse de João, notadamente os que se referem aos termos besta e dragão. Karl Schutel interpreta o termo besta em linguagem bíblica como significando o poder inferior, a força material sobrepujando todos os direitos e sufocando todos os nobres sentimentos. A besta é sempre um sinal da violência, do poder despótico. E o dragão seria a representação do mal, interpretado como sendo a somatória dos espíritos materialistas, déspotas, sensuais, hipócritas e outros mais. A parte importante do texto do Apocalipse de João é a promessa futura de uma terra nova, livre de espíritos perturbadores, insufladores do egoísmo, do orgulho, da desunião e da discórdia, os quais serão recambiados para mundos inferiores, passando a reencarnar entre humanidades atrasadas, expiando seus erros e, ao mesmo tempo, permitindo o avanço que essas humanidades ainda próximas da animalidade necessitam. A Terra, elevada à categoria de planeta de regeneração, irá gradativamente modificando suas estruturas materiais e sociais para permitir que a evolução moral alcance o mesmo patamar das evoluções científicas, oportunizando que o bem seja regra e não exceção, algo que nos permitirá que evoluamos mais rapidamente como humanidade, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Os principais aspectos que iremos vivenciar nesta nova era para a humanidade estão bastante bem descritos no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, mais especificamente na segunda parte, no item intitulado Regeneração da Humanidade. Nesta mensagem, os espíritos nos indicam que os tempos já não estão mais próximos. Eles dizem que os tempos são chegados. Mas nos alertam para evitarmos identificar como sinais destas mudanças quaisquer questões exteriores, tais como catástrofes, dilúvios, cataclismos. Pedem que procuremos os sinais precursores destas mudanças ao redor de nós, entre os homens. Dizem eles que é aí que os encontraremos. Dizem para não crermos no fim do mundo material, pois a Terra, como planeta, já progrediu desde sua formação e deverá progredir ainda mais. O fim do mundo de que nos falam os espíritos é o fim do mundo moral, este mundo velho, petrificado em ideologias de supremacia, preconceitos, egoísmo, orgulho, fanatismo de uns poucos seres humanos que se acham donos do planeta. Com a limpidez de seus raciocínios purificados pela evolução, os espíritos evoluídos nos dizem com clareza que para que os homens sejam felizes sobre a Terra, é necessário que ela seja povoada apenas por bons espíritos encarnados e desencarnados que somente queiram o bem. Concordamos plenamente. Então, o fim do mundo não será para todos. Este mundo irá se acabar apenas para os maus, aqueles espíritos empedernidos no orgulho, no egoísmo, prisioneiros de culturas exclusivistas, preconceituosas, separatistas, intoxicadas de falsas noções de falsa superioridade sobre os demais irmãos de evolução que lhes partilham a existência sobre a Terra. Este mundo irá se acabar como morada para estes espíritos que fazem o mal pelo mal.
Eles são aqueles para os quais todos os esforços da espiritualidade, estimulando neles o sentimento do bem, têm sido incapazes de romper a carapaça de obstinação em que se refugiam, afastando deles o sentimento do bem que poderia lhes permitir permanecerem neste abençoado planeta. As oportunidades evolutivas sempre lhes foram oferecidas da mesma forma que para todos os demais espíritos em evolução sobre a Terra. Estes espíritos malévolos estão reencarnando inúmeras vezes tal como nós, porém, eles estão tão negativamente petrificados em seu modo de pensar, sentir, agir e falar que eles não querem mudar. Seus corações estão tão endurecidos pela ausência de solidariedade que não haverá outra saída diferente da realocação deles em mundos primitivos, onde irão aprender pela via da dor o que não assimilaram pela via do amor. Fazendo uma analogia, são os baderneiros indesejados e cruéis de um ônibus azul muito bonito, representado pelo planeta Terra, e que de tanto perturbarem os demais passageiros durante a longa viagem da evolução, acabarão por serem expulsos pelo motorista, tendo que continuar sua viagem por caminhos que eles terão de construir com sangue e suor, vencendo a lama e a poeira, sofrendo privações, frio, fome e dor de consciência por não terem sido capazes de agirem de forma diferente, preservando-se dos sofrimentos a que eles próprios se conduziram. É fácil identificar esses baderneiros indesejados, lembrando que muitos deles se encontram exercendo muito poder sobre a Terra. Segundo Allan Kardec, o que distingue os espíritos atrasados é sua revolta contra Deus. Negam a providência divina, negam que exista um poder superior ao poder humano, se acham proprietários da terra e de todas as suas riquezas. São, por isto, propensos a paixões degradantes, fruto do cultivo do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez. São os materialistas convictos, essencialmente rebeldes, cujo orgulho e egoísmo, a despeito de suas inteligências, os tornaram surdos à voz do bem e da razão. Coragem, perseverança e devotamento no caminho do bem é o que nos pedem os espíritos de luz. Nenhum obstáculo interposto em nosso caminho por estes espíritos rebeldes irá entravar os desígnios da providência, que prepara para nós o mesmo mundo, mas despovoado destas almas que se tornaram enfermas nos caminhos da impiedade. As lutas que iremos lutar contra eles irão desenvolver nossas forças morais, necessárias para que construamos um novo modo de viver melhor sobre a Terra. Nessa fase de nossa palestra, já podemos nos perguntar se é possível que o apocalipse aconteça efetivamente. Respondemos que sim, é possível, porquanto tudo é possível, tanto para o mal quanto para o bem. Porém, o que devemos ter é cautela em relação ao profetismo irresponsável, termo que o espírito Viana de Carvalho lança a mão no livro Roteiro de Libertação, psicografado por Divaldo Pereira Franco, na mensagem intitulada Profecias e Revelações. Diz ele textualmente: as previsões desastrosas sobre o futuro da humanidade que campeiam apavorantes são deduzíveis pela conduta que governos e homens das várias nações se permitem, cultivando a beligerância sem disfarce, o egoísmo sem medida e a correria armamentista a que se aplicam os grandes blocos do Oriente e do Ocidente sob as justificativas de medidas preventivas para a paz. Viana de Carvalho nos fala adiante de que não devemos acreditar na extinção da vida, porquanto somos seres espirituais e, portanto, imortais. As guerras, as calamidades e os desastres de todo porte sempre aconteceram. Viana de Carvalho nos fala ainda de que não é importante o que fomos em vidas anteriores, qual o papel transitório que desempenhamos no palco das existências corporais, mas sim o que somos e o que fazemos hoje, e, sobretudo, o que poderemos vir a ser. Novamente, Divaldo Pereira Franco, psicografando os ensinamentos do espírito Manuel Filomeno de Miranda na mensagem intitulada O Grande Desafio, no livro Amanhecer de uma Nova Era, nos diz que para que o mundo se transforme é necessário que haja modificação do ser humano para melhor, pois se trata da célula matriz da sociedade.
Sem a transformação interior dos indivíduos, será impossível a alteração da marcha moral do planeta. O Espiritismo nos auxilia nesse processo de autoiluminação, graças às mensagens da espiritualidade superior que nos chegam acerca do processo de mudança que já está em curso. As lições de Jesus Cristo nos convidam ao procedimento moral correto, à convivência pacífica e ao cumprimento dos deveres de solidariedade e de apoio aos que nos partilham a marcha evolutiva, ajudando-os a superarem suas provas e expiações necessárias ao seu próprio crescimento. Devemos acompanhar a marcha do progresso, nos tornando construtores deste novo período da humanidade. Porém, dos espíritas se exigirá mais, porquanto estão informados das consequências do incorreto uso do livre-arbítrio e da lei de ação e reação que nos alcança a todos. Para a Terra, está reservado o papel de planeta de regeneração, onde o bem irá gradativamente sendo ampliado em relação ao mal. A dor e o sofrimento irão desaparecendo, amparados pela solidariedade, pelo amor ao próximo, pela responsabilidade daqueles que exercem o poder em todos os âmbitos humanos. Entretanto, não sejamos ingênuos. Isto não acontecerá sem esforço. Estejamos preparados para suportarmos uma exacerbação do mal, o qual tenta manter os abusos de toda ordem, explorando psiquicamente os ingênuos que ainda a eles se vinculam porque se comprazem nas ilusões de ordem material. Se queremos acordar na Terra do futuro, fazendo parte desta humanidade em franco processo de evolução, prestemos atenção em algumas frases finais presentes no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, na segunda parte, no item intitulado Regeneração da Humanidade. Dizem o seguinte: Espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de coração e de devotamento. Não temais os obstáculos, porque não há nenhum deles que possa entravar os desígnios da providência. As lutas, aliás, são necessárias para fortalecer a alma. O contato do mal faz apreciar melhor as vantagens do bem. Sem as lutas que estimulam as faculdades, o espírito se deixaria ir para uma negligência funesta ao seu adiantamento. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência. As lutas contra o mal desenvolvem as forças morais. Pedimos licença agora para encerrarmos a nossa palestra de hoje com a oração do Pai Nosso. E assim, fechando os nossos olhos materiais, elevamos o nosso pensamento e dizemos: Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Permaneçamos em paz.